Olá, gente, pessoas, como é que vão? Tudo bom? Ainda a economia brasileira, vamos lá mais um pouco? Segunda fase do processo de substituição de importações. Governo JK e o seu grandiosíssimo plano de metas. Aquele que, de certa forma, transforma a economia brasileira, né? O plano de metas, na realidade, ele foi assim um plano global e ao mesmo tempo restritivo, né? Porque ele acaba, de certa forma, restringindo muito das metas, né? Porque tudo que o BNDES, que na época era o BNDE apenas, né? E a Comissão de Desenvolvimento Econômico, que naquele momento era liderada pelo então engenheiro Lucas Lopes, restringia muito das metas. Por quê? Porque o plano ele foi financiado pelo capital estatal, pelo capital privado nacional e, sobretudo, pelo capital estrangeiro. Capital estrangeiro de agências multilaterais, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário, mas também foi financiado pelo capital estrangeiro privado, de bancos, né? E era um dinheiro que deveria ser pago depois. Então, todas as metas que entrassem nesse plano, né, nesse programa, deveria ser retornável, deveria dar lucro rápido, lucro logo, tinha que ser rapidinho, né? Tinha que ter um retorno financeiro muito rápido. Então, o BNDE acabava, de certa forma, restringindo muitas das metas que chegavam de diversos setores. E todas as metas deveriam conspirar para a indústria, para o desenvolvimento industrial, né? Não para o campo, não era para o campo, não para questões sociais, não, era para a indústria. Então o grande plano de metas do JK, né, que tivemos ali 31 metas, né, e 6 grandes setores, né, sobretudo industrial, né? Ou seja, não era bens de consumo apenas, né? Não era o topo da pirâmide, que seria bens de capital e bens de produção, mas o foco era o setor de bens de consumos duráveis, automóveis, eletroeletrônicos, a linha branca de cozinhas e por aí. Mas a pupila dos olhos do JK foi a indústria automobilística, né? Porque essa indústria automobilística, na visão dele, ela gerava um efeito dominó, ou seja, ela desenvolvia toda uma estrutura em torno, né? A borracha, o vidro, autopeças. Então isso deveria ser levado em consideração. Mas também, máquinas pesadas, ele investe, claro, estaleiros, sim, né? Mas a pupila dos olhos era realmente a indústria automobilística. O plano de metas, na realidade, ele vem modernizar a matriz industrial brasileira. Assim como depois, né, o PAEG, lá dos militares, né, moderniza a nossa matriz financeira, o plano de metas moderniza a matriz industrial, né? Tivemos ali não só modernização, mas, acima de tudo, o plano de metas visava também a integração do Brasil. A integração. Brasília. Qual era a de Brasília? Por que a mudança da capital para aquela local centro-oeste do Brasil? Ali era interiorizar, né? Não só modernizar, mas interiorizar, né, a indústria, interiorizar a economia brasileira. Porque, como o JK dizia, dava a impressão que o Brasil estava sempre voltado para o mar, sempre querendo ir embora, né? O Brasil querendo ir embora do Brasil. E isso, ele muda, essa visão, né? Ele muda exatamente quando ele leva a capital do Rio de Janeiro para o centro-oeste, né? E nesse momento, a integração realmente se faz, porque, né, o sul e o sudeste já estavam integrados, né, o sudeste com o centro-oeste está sendo integrado, né, a partir da implementação do plano de metas, depois a construção da Belém-Brasília, ligando, né, o centro-oeste com o norte do Brasil. Tivemos ali, né, a participação da CEPAL, né, a Comissão Econômica para o Desenvolvimento da América Latina e Caribe, né, na figura do Celso Furtado. Tivemos ali um método muito interessante, né, de buscar desenvolver setores e regiões, né,
quando tivemos ali a criação da Sudene, da Sudan, da Sudesul, né, da Sudeco, ou seja, que eram superintendências que visavam aquele desenvolvimento regional e a integração do Brasil. Então, ao final, né, de todo aquele investimento, de todos aqueles gastos absurdos, né, e tivemos ali também um governo extremamente democrático, mas também muito corrupto. Não que o JK fosse corrupto, não é isso, mas calcule você aquela grandiosidade do plano, muito dinheiro, né, a construção de uma nova cidade chamada Brasília, uma capital, calcule, né, e o JK acaba de certa forma delegando poderes, né. Ele praticamente cria um governo paralelo para administrar o plano de metas e a construção de Brasília, né? Ou seja, delegando poderes, dando dinheiro e falando, faça. Né? Em 5 anos eu quero esse setor consolidado, em 5 anos eu quero Brasília pronta. Ou seja, né? Isso era ruim, mas também foi bom, né? Foi bom porque ele conseguiu atingir os objetivos do seu plano, né? Mas por outro lado, acabou de certa forma facilitando muita corrupção, desvio de dinheiro, etc. O plano de metas, então, foi um sucesso, né? Em qualquer literatura que você pegue sobre o plano de metas de JK, essa consolidação, essa segunda fase da substituição de importações, que conseguiu consolidar o setor de bens de consumos duráveis no Brasil, né? Temos lá descontada a inflação, que era altíssima. Tivemos ali setores que cresceu 600%, outros setores 380%, né, 100%, ou seja, lógico que nós não podemos comparar, né, de produção industrial, crescimento de produção industrial, evidentemente, mas nós não podemos comparar, né, a economia daquele momento, década de 1950, com a economia hoje, evidente. Mas foram crescimentos econômicos expressivos. E o plano de metas realmente foi um grande sucesso, deixou um legado muito complicado. A classe média, da classe média para cima, que teve acesso aos benefícios do plano de metas, dá a impressão que naquele momento aquele abismo entre ricos e pobres fica muito mais largo, muito mais visível, mas de qualquer maneira o JK conseguiu o seu intento, ou seja, ele consolida, ele moderniza a nossa matriz industrial e consolida o PSI, né? A partir do PSI não tinha mais volta, né? Ou, desculpe, a partir do plano de metas o PSI não tinha mais volta, ele só seguiria. Então, faltava realmente muito pouco para que nós pudéssemos conseguir a nossa pirâmide departamental completa lá no topo. Ok, gente? Esse foi JK. Então, voltamos em breve com mais alguma coisa sobre a economia brasileira, ok? Um abraço. Tchau, tchau. Até!